corações, Pai. Eu te peço que o Senhor seja o centro de tudo isso e que o Senhor toque em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Antes de começar a falar realmente, de trazer o versículo bíblico, de trazer a mensagem, eu gostaria de falar o motivo que eu decidi falar sobre isso, por que o Senhor falou comigo a respeito disso. Quem convive comigo de perto sabe que uma das coisas que eu mais falo que a gente precisa ter e que a gente precisa conhecer em nós é a nossa identidade firmada em Cristo. A gente precisa saber disso, porque é a nossa verdade, é aquilo que a gente vai viver todos os dias. E quando a gente tem uma identidade firmada em Cristo, tudo muda. A nossa forma de agir, nos locais que a gente for, tudo isso vai mudar. E a gente não vai mais se importar com o que os outros vão falar, a gente não vai mais se importar os ambientes que a gente for e a gente escutar pessoas falando coisas sobre nós, as situações do dia a dia. E tudo isso, porque a gente só vai se importar realmente com a verdade. Pode se sentar, gente, desculpa. Enfim, a gente só vai se importar com a verdade que é Cristo, né? E eu sempre achei que eu tinha uma identidade firmada em Cristo, assim, e que era inabalável isso. Até que eu fui provada em relação a isso. E eu comecei a duvidar muito em relação à minha identidade. Uns meses pra cá, eu passei por certas situações, escutei coisas de pessoas próximas a mim, que eu comecei a tomar como verdade. Eu comecei a ter aquilo como verdade, eu escutava o que as pessoas diziam, eu me via em certas situações, e aquilo atingiu diretamente no meu ponto fraco, na minha identidade de Cristo, que eu achava que até então estava inabalável. E eu comecei a realmente me questionar, e falava, Senhor, isso que a pessoa falou faz sentido, isso que lançaram sobre mim realmente é verdade, eu não sirvo para isso, o Senhor não me escolheu, todas essas coisas. E eu queria desistir. Chegou a um ponto tão crítico isso, que eu não conseguia mais controlar, que eu queria desistir em relação a isso. Eu queria desistir de tudo, eu me olhei sem saída. Falei, Senhor, isso não é para mim, eu não quero isso, não estou pronta. O Senhor se enganou, eu me enganei, eu achei que era isso, mas não é isso. Bota outra pessoa, escolhe outra pessoa para servir em relação a isso, escolhe outra pessoa para ser advogada em relação a todas as áreas da minha vida. Eu comecei a me questionar. E eu me lembro que eu estava olhando o Pinterest para ver um fundo de tela para o meu celular. E eu entrei numa página, não sei como é que se chama, mas como se fosse o feed cristão, que mostrava versículos. E um dos primeiros que eu abri falava assim, remember who you are. E botava o versículo, João 1, 12. E aquilo me chamou muita atenção, bateu assim, era exatamente o que eu precisava escutar, que é justamente o tema de hoje, que é lembre-se quem você é. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito disso, em relação a eu lembrar que eu sou uma filha amada, que Ele é um Pai que me ama, que as verdades que Ele lançava sobre a minha vida, e não as verdades que as pessoas lançavam sobre mim. E eu comecei a meditar a respeito disso, eu comecei a buscar, e eu me lembro que eu comecei a chorar, porque o Senhor estava restaurando isso em mim. O Senhor estava me lembrando tudo aquilo. E Ele me lembrou muito da história de Pedro. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Eu vou falar sobre a história de Pedro, então eu vou passar por vários momentos. Então eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês, no primeiro texto que eu vou ler e no último. E o primeiro é Lucas 5. Primeiro versículo. Certo dia, Jesus estava perto do lago Getsemane e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. O versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas mais profundas, onde as águas são mais profundas,
e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que está falando, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para os seus companheiros do barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se e aos pés de Jesus disse: Afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a tal pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa foi a primeira vez que Pedro teve o contato com Jesus. Foi o primeiro momento que Pedro encontrou com Jesus. E Pedro, ele era um pescador de peixes, como a mensagem disse. Mas ele só sabia fazer isso. A única coisa que ele sabia fazer era pescar peixes. E ele pensou que ele iria fazer isso pelo resto das suas vidas, do resto da sua vida. Ele pensou que aquele era o propósito dele na terra, pescar peixes. E quando ele encontra Jesus, e Jesus fala para ele que ele não vai ser mais aquilo, que ele vai ser um pescador de homens, né? Ali Jesus estava lançando um novo propósito sobre ele. Até então ele ainda não tinha uma identidade firmada em Cristo, mas na frente a gente vai ver a respeito disso. Mas no momento que ele fala assim: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que está dizendo, eu vou lançar as minhas redes. Nesse momento ele reconhece o senhorio de Cristo. Naquele momento ele reconhece que ele é o mestre e que por conta daquilo ele vai fazer o que o Senhor estava mandando. E ele faz. E quando ele vê o milagre acontecendo diante dele, ele abandona tudo. A única coisa que ele sabia fazer, que era pescar peixe, ele abandona e segue Jesus. Sem rumo, sem saber o que ia acontecer depois daquilo, né? E mais à frente, em Mateus 16, não precisa abrir, mas se quiser pode abrir. Mateus 16, 13 ao 19. Nesse momento, Pedro ele vai ter uma identidade firmada em Cristo. O Senhor vai revelar o propósito da vida dele, vai revelar o que é que ele queria. E a vontade sobre ele é lançada sobre a vida de Pedro. E eu vou ler aqui para vocês entenderem. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra você edificará minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Nesse momento aqui, o Senhor ele dá identidade para Pedro. E na Bíblia a gente percebe que o nome é muito importante. Desde o Antigo Testamento, toda vez que o Senhor ele tinha um encontro com alguém, ele dava uma identidade para a pessoa e ele trocava o nome, porque o nome na Bíblia, o nome antigamente não era só como a forma como você chama, mas ele tinha um significado e aquilo mostrava quem você era, de onde você veio e o que você iria fazer. Por exemplo, quando Deus teve um encontro com Abraão, ele trocou o nome dele de Abrão para Abraão. Abrão significava pai de muitos. É isso, deixa eu ver. Isso, pai de um povo. E quando ele troca o nome de Abrão para Abraão, significa pai de muitos povos, que é justamente o que Abraão iria fazer, né? Nós somos herança disso. E de Pedro não foi diferente. Quando Jesus ele dá uma identidade para Pedro, ele muda o nome dele, de Simão para Pedro. Simão significava ouvinte, ouvidor. E Pedro significava pedra, rocha. E naquele momento o Senhor fala: o seu nome será Pedro, pedra, e sobre esta pedra você edificará a minha igreja. E ali ele entende o propósito de vida que ele ia ter. Ele entende que o futuro da igreja só estaria ali por causa de Pedro.
Mas isso não significaria que Pedro não iria errar, que Pedro não iria pecar, que Pedro não ia ter crise de identidade. Porque a gente tem uma identidade firmada em Cristo não vai nos fazer com que a gente não passe por dificuldades. Mas a gente se lembrar delas vai facilitar muita coisa. E Pedro, somos nós, né? Nós somos impulsivos como ele, nós erramos como ele, nós iremos errar muito. E Pedro, ele mostra justamente a inconstância humana durante a sua trajetória, até ele ser regenerado pela graça de Deus. E em Marcos 14, 29, 27. Naquele momento ali, quando Jesus ele já está indo ser entregue, Jesus já está indo ser crucificado. Antes disso, ele tem um momento com seus discípulos e ele estava amedrontado diante da situação, né? O que ele iria passar. E ele conversando com os discípulos, ele fala: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas de separar. No versículo 28. Mas, depois de se ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. No 29. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. No 30. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes de 2 vezes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E o Senhor sabia o que aqui estava acontecendo. O Senhor sabia o que iria acontecer, que Pedro iria negar ele. E nesse momento aqui, Pedro ele mostra o seu ego inflado. Ele mostra que ele estava se achando muito em relação a isso, né? E em outras versões, quando ele fala assim: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, fala em relação à morte: eu morrerei por você. E mais na frente eu vou explicar o porquê que eu falei isso dessa versão, né? E a gente sabe o final da história. A gente sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? A gente sabe que ele fez aquilo mesmo ele dizendo que não iria fazer. Isso mostra a inconstância. Só que depois que ele nega Jesus pela 3ª vez, a palavra de Deus fala que ele chora amargamente por o que ele tinha acabado de fazer, porque ele se lembra do que o Senhor falou. Só que quando ele faz isso, ele chora amargamente, ele se envergonha de ter feito aquilo e ele perde sua identidade. Ele para de acreditar em tudo aquilo que o Senhor tinha dito sobre ele, todas as verdades que o Senhor tinha dito sobre ele, e ele volta a fazer a única coisa que ele sabia, que era pescar. E eu vou falar um pouquinho mais disso aqui na frente. Em Lucas 22, 54, a palavra fala justamente isso, né? Que Jesus chorou, que Pedro chorou. E fala assim: Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se ao Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nesse momento aqui, ele perde toda a identidade dele. Ele começa a se questionar de tudo que ele tinha feito, de tudo que tinha passado, e tudo que o Senhor tinha lançado, ele simplesmente esquece. Ele disse: isso não é para mim. Tanto é que mais na frente vai mostrar que quando Jesus já não está mais no túmulo, não tem mais ninguém lá, e as pessoas vão ao encontro dele, tem uma parte que fala bem assim: vão aos discípulos e digam, e a Pedro, porque Pedro já nem se considerava mais discípulo. Ele não se considerava mais parte com isso. Ele pensou que Jesus tinha abandonado ele, quando na verdade foi ele que estava tendo esse sentimento, mas que aquilo não era verdade. Porque a verdade já tinha sido dita sobre ele, que ele iria ser Pedro, e sobre aquela pedra ele edificará a igreja. Só que ele simplesmente abandonou aquilo tudo e começou a agir pelos seus sentimentos, que foi justamente esse, né, de vergonha, de arrependimento, de querer sair. E João 21, por favor, vocês podem abrir agora, que esse já é o último. Amém. Em João 21, nós vamos ver, depois que Jesus ressuscitou, ele vai encontrar os seus discípulos. E naquele momento vai mostrar Pedro
arrependido do que tinha feito, envergonhado do que tinha feito, mas também vai mostrar como ele foi regenerado, como o Senhor lembrou tudo aquilo que ele tinha feito. E no primeiro versículo diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Eles lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem as redes do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles os lançaram e não conseguiam recolher a rede por tal quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram num barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomando o pão, e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. E aqui a gente vê claramente que Pedro, ele ficou confuso com o que tinha acontecido, pensou que Jesus não fazia mais parte com ele, se envergonhou daquilo que tinha feito e se lançou no mar, vestiu a capa e se lançou, porque ele estava envergonhado. Ele não aceitava o que ele tinha feito, ele não aceitava ter errado, né? Ele não sabia que errar também faz parte, que isso não afastaria Deus dele. Ele não sabia que na sua caminhada ele iria errar, ele não sabia disso. Ele pensou que depois daquilo simplesmente não fazia mais parte com Jesus. E nós vemos mais à frente, no decorrer desse capítulo, que ele é regenerado, que o Senhor lembra a ele tudo aquilo que ele tinha lançado sobre Pedro. E no versículo 15 fala assim: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado: pela terceira vez, você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse isso, Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e as outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Disse Jesus isso para indicar qual tipo de morte que Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Aqui nesse momento, Jesus fez exatamente o que ele fez comigo, com Pedro. Ele regenerou a identidade de Pedro, ele lembrou o que ele tinha falado sobre ele. Aqui ele fala: cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, indicando que esse era o propósito de vida que Pedro iria ter, indicando que era isso que ele queria que Pedro fizesse. E no final, há pouco tempo eu tinha falado que em uma versão tinha dito que eu morreria por você. E aqui o Jesus, ele mostra justamente isso. Essa é a morte que vai me glorificar. Essa é a morte na sua velhice que vai me glorificar. Essa é a morte que você falou naquele momento, mas não era o momento certo. E ele lembra tudo isso para Pedro. E Pedro, ele entende aquilo, ele é regenerado. Tanto é que em Atos, nós vamos ver Pedro se levantando, sendo o primeiro a se levantar e a pregar e tudo mais. Porque ele se lembrou, mais uma vez, de tudo aquilo que Jesus tinha dito. E eu me vi justamente nessa situação. O Senhor fez exatamente o que fez com Pedro, ele fez comigo. Ele me regenerou, ele me mostrou que era verdade o que ele estava dizendo,
que ele tinha um ministério para mim, que eu era amada, que eu ia ter uma profissão, que eu ia ter uma família linda, que eu ia ter filhos. E mesmo naquela situação, quando eu me vi diante disso, eu só fiz chorar, porque você escutar do Senhor essas verdades mexe com você, faz com que você não queira mais nada. Eu simplesmente esqueci tudo o que tinham dito sobre mim, de como eu estava machucada. Eu simplesmente deixei tudo isso passar e simplesmente escutei o que o Senhor tinha para mim. E essa noite eu quis falar sobre isso para que vocês também se lembrem de quem vocês são. Eu sei que tem gente que também pensa isso, que não tem chamado, que pensa que o Senhor não ama. Tem pessoas que têm realmente passado por isso. Porque é comum isso acontecer, é comum a gente ter isso, a gente pensar dessa forma. Mas eu estou aqui para dizer que você não vive pelos seus sentimentos, você não vive pelo que você pensa, você não vive pelo que as pessoas falam sobre você, mas você vive pelo que Cristo fala sobre você. E Ele fala que você é amado, que você vai ter uma família linda, que Ele fala que você tem um ministério, que você vai viver para Ele. E é isso que você tem que se agarrar. O mundo realmente vai apresentar várias coisas e vai parecer até legal. Mas não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor não quer que você jogue sua juventude fora. O Senhor não quer que você simplesmente se afogue em bebida, se afogue em cigarro. Nada disso. Pelo contrário, o Senhor ele tem algo muito maior para você. Ele tem coisas lindas para você, preparado para a sua família. E eu estou aqui para justamente falar isso. Lembre-se disso. Não esqueça disso. Não esqueça que você é um filho amado. Não esqueça que de tudo que o Senhor já fez para você, sabe? No momento que eu estava passando por isso, eu só queria ter escutado isso de alguém, né? Mas não foi preciso porque o Espírito Santo falou comigo. Mas eu queria que alguém tivesse chegado para mim, ó. Lembre que o Senhor já fez por você. Lembre de onde você veio. Lembre do que o Senhor já te transformou. Lembre de onde Ele te tirou, né? Aqui cada um tem uma história de vida completamente diferente. Tem pessoas que passaram por coisas muito grandes, tem outras que não. Tem pessoas que nasceram aqui, mas tem outras que não, que já tiveram passado. E lembre-se disso, lembre de onde você estava e o que o Senhor já transformou em você. E se agarre a isso. Porque se Ele já fez, Ele ainda vai fazer mais, Ele vai fazer muito mais. Sabe? E que a gente não viva pelos nossos sentimentos, a gente não viva por nada disso, mas a gente viva pela verdade, que é a palavra de Deus, né? Enfim, gente. Eu precisei aprender realmente na marra sobre isso. Eu precisei passar. Eu que achava que eu tinha uma identidade firmada. Eu que achava que nada poderia me abalar em relação a isso, fui provada. Tive que passar por isso para me lembrar que a minha única verdade era Cristo e que Ele era suficiente para suprir qualquer necessidade. Que nenhuma situação é capaz de me tirar da presença dEle, que nada é capaz de mudar quem eu sou diante dEle. E uma coisa que eu queria falar aqui é que Ele não te olha com um olhar de condenação. Ele não te olha com o olhar de apontar o dedo para você. Pelo contrário, Ele te olha com o olhar de amor. Né? Ele morreu por você. Ele fez isso por você. Você é importante e você é especial. E que você se agarre a isso. Que você não pense que o Senhor te esqueceu, que Ele não te ama, que você não é o filho dEle. Pelo contrário, lembre-se quem você é. Lembre-se disso. No versículo que eu falei no início, que eu vi no Pinterest, fala justamente isso. Deixa eu abrir aqui. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, nasceram de Deus. É justamente isso que Ele quer te lembrar, que você nasceu dEle, que você é filho. Mas que você não tenha nascido da carne e do sangue, você nasceu dEle, né? Você é filho de Deus. E eu queria que vocês ficassem de pé. Antes de eu
sobre mim. Tu tens sido tão bom, Senhor. Tu tens sido tão bom.